Pastor Cifrone. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amém? Hoje nós vamos estar falando, contando uma história. Vamos começar contando a história. A história de um rapaz que se chamava Zé. E aparentemente essa história não faz muito sentido, mas na verdade vamos estar falando sobre uma história que tem acontecido em milhares e milhares de igrejas. Talvez aconteceu na sua igreja. Mas então vamos começar a história do Zé. Então aqui, irmãos, aquele moço ali de camisa verde, que os irmãos estão vendo, é o Zé. Ele era um alcoólatra, uma pessoa perdida, ele não conhecia Jesus. Mas teve um dia que um irmão da igreja se aproximou dele. E o irmão começou a falar de Jesus, começou a dizer para ele: Zé, Jesus te ama, larga o pecado, vamos na igreja. E um dia ele resolveu atender o convite e disse: tá bom, nós vamos na igreja hoje. Olhando nas nossas imagens, nós podemos ver ali ao lado o Zé chegando na igreja. Então ali estão os irmãos para recebê-lo. Ali está a irmã Maricota, o irmão Mário. Agora eu queria que os irmãos observassem o que foi que eles falaram para ele no primeiro dia. O primeiro dia é muito importante. Então disseram: nós somos uma família que ama você. Alguém aqui já falou isso para um visitante? Eu acredito que sim. Mas também nós temos ali a irmã Maricota. Ela disse: olha, seja bem-vindo, nós te amamos, nós amamos você. E o Zé foi muito bem recebido neste primeiro dia. Ele ficou impactado com as palavras, com a recepção. E ele começou então a frequentar a igreja. Teve um dia que o pastor pregou aquela mensagem poderosa e perguntou: quais são as pessoas que gostariam de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nesta noite? Levante a sua mão. E olha lá, irmãos, quem é que levantou a mão? O Zé. Ele levanta a mão dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Os irmãos se alegraram, deram glória a Deus. Ele foi à frente, o pastor orou por ele e foi uma bênção. Ele agora começa a frequentar a igreja, a participar dos cultos. Finalmente, aí agora chega o dia do batismo. Vamos dar uma olhadinha no batismo do Zé? Isso. Então ali nós temos o Zé sendo batizado, o pastor batizando o Zé, e os irmãos se alegrando e dando glória a Deus, porque o Zé agora se tornou membro da igreja. Mas, irmãos, agora eu quero fazer uma pergunta, antes de prosseguir ali com as imagens. A pergunta minha é essa: será que quando alguém aceita Jesus, batiza, isso quer dizer que ele se transforma em um super-homem crente? Ele não tem mais tentações, o diabo tem medo dele, não existe mais nenhuma cilada contra ele? É isso que acontece, irmão? Não. O diabo continua querendo destruir a vida dele. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge ao nosso redor, procurando uma maneira para nos destruir. E o diabo não desistiu do Zé. Ele armou uma cilada. Um daqueles amigos antigos dele, lá das bebidas, lá do alcoolismo, se lembra dele e liga para ele e fala: Zé, vamos conversar um pouco. Será que nós podemos passar aí na sua casa para a gente conversar? Ele: tá bom, pode vir aqui. E eles chegam ali, e chegam outros amigos, e agora já convida o Zé para entrar no carro. O Zé entra e dali ele sai. E para onde que os irmãos acham que os pinguços, cachaceiros vão? Comer cachorro quente? Não, eles vão para o bar. E foi para lá que eles levaram o Zé.
E ali todos eles bebendo, e um deles dá uma sugestão: Zé, só um copinho de cerveja não vai fazer diferença. Ele um copinho de cerveja, ele olha para o lado, não vê nenhum crente ali por perto, ele toma um copinho de cerveja. Ele passa um pouquinho, o outro diz para ele: olha, quem toma um, toma dois, então toma mais um. E aí, irmãos, de uma maneira sutil, o Zé começou então a beber. Agora bebeu mais um, agora já era até pinga com limão, ele já começou a tomar, irmão. O irmão Zé caiu. A Bíblia diz que se alguém está de pé, cuide para que não caia. Ele não cuidou naquele dia. E agora, vamos ver nosso próximo desenho aqui, ó. Olha lá, irmãos, agora nós já temos o Zé bebendo, cantando música do mundo, embriagado. Irmão Zé caiu. O tempo passa, já está bem tarde, bem à noite, agora ele tem que voltar para trás, para casa. Vamos ver ele voltando para casa. Está ali, irmão, está voltando para casa, mas completamente bêbado. Meus irmãos, e o irmão Zé? Ele era vizinho da irmã Maricota. Lembra aquela que o abraçou no primeiro dia e disse: nós te amamos? Ele mora na mesma rua. E como os irmãos podem ver na imagem, nesse dia, a irmã Maricota perdeu o sono e disse: eu vou lá na janela, eu vou orar pelas almas perdidas. E está lá a irmã Maricota orando, clamando. Quando ela abre os seus olhos, quem é que ela vê, irmão, bem na frente? O Zé, completamente bêbado. Isso é uma situação difícil, complicada, né, irmão? Mas agora, perante isto, eu quero fazer duas perguntas. A primeira: quando a irmã Maricota viu o Zé bêbado, o Zé que já foi batizado, o que será que ela pensou? O que os irmãos acham? O que ela pensou? O que você pensaria? Irmãos, daquele jeito, bêbado e ainda cantando música do mundo, ela pensou: este camarada aí, ele é um lobo que estava disfarçado de ovelha, nos enganando. E Deus tirou meu sono para me desmascarar esse pecador. Ela já acredita que ele nunca converteu, nunca teve um encontro com Jesus. É um lobo disfarçado de ovelha. A segunda pergunta: o que será que a irmã Maricota vai fazer quando o dia amanhecer? O que os irmãos acham? Eu pergunto: o que ela deveria fazer? Ela deveria orar, interceder, falar: Senhor, tem misericórdia desse irmão, não deixa ele se perder não. Senhor, toca no coração dele, repreende, Senhor, estes demônios, restaura a vida dele, me dê sabedoria, eu quero visitar, eu quero orar, eu não quero contar para ninguém o que eu vi, mas eu não quero que esse irmão fique no pecado, me ajuda. Ela deveria fazer isso, não é, irmão? Mas ela acorda. O que acontece com a irmã Maricota? Ela começa a sentir uma coceirinha na ponta da língua. Olha que coisa incrível, né, irmão? E aquela vontade de sair correndo, falar, contar o que ela viu e falar para todo mundo. E é isso que ela faz, irmãos. A primeira pessoa que a irmã Maricota encontra, vamos ver? Então aqui, irmãos, nós temos a irmã Maricota procurando o irmão Mário. E o que ela diz para ele? Vamos ver o que ela está dizendo? Ela diz assim: irmão Mário, o Zé chegou bêbado e ainda chutou a canela do vizinho. Irmãos, os vizinhos estavam tudo dormindo. Ela ficou tão chateada que ela inventou uma mentirinha ali. Chegou bêbado e foi lá, chutou a porta dos vizinhos, chutou a canela deles. E o irmão Mário acreditou. O que o irmão Mário faz? Ele procura agora um outro irmão. Vamos ver o que ele diz? Olha só: irmão, você sabia que o Zé voltou a beber e ainda chutou a canela dos vizinhos e fugiu para a favela e virou traficante? Eu inventei um pouquinho também, né, irmão? Eu estou seguindo a linha. E cada um vai contando e aumentando o pecado e falando. E finalmente o irmão diz: que coisa horrível. O dirigente da congregação tem que saber que esse Zé é um falso profeta, é um lobo vestido de ovelha. Ele vai até o dirigente e conta para ele toda essa história.
Agora eu pergunto, irmãos, o que o dirigente deveria fazer se alguém chegasse para trazer esse recado para ele? Ele deveria dizer, irmãos, vamos lá na casa do Zé, vamos conversar com ele, vamos orar, vamos ouvir, vamos restaurar a vida dele. Ele é um novo convertido. Pode ser que ele pecou, mas vamos lá falar para ele que Jesus perdoa, que o sangue de Jesus purifica de todos os pecados. Mas ele também não fez isso. E aí chega até o dirigente. Ele tem tarefas, ele tem obrigações, ele precisa pregar, ele precisa ensinar a escola dominical, ele não tem muito tempo. E aí, irmãos, olha só, o que acontece na próxima? Os irmãos amorosos, lembram dos irmãos amorosos? Aqueles irmãos que o receberam tão bem no primeiro dia, agora se transfiguram. Aqueles irmãos que o abraçaram e disseram que o amavam, olha o que eles estão dizendo: traidor, ele é um hipócrita, é um ingrato, é um mentiroso. Então, aqueles irmãos se transformam agora em juízes acusadores. Vamos lá no próximo aí, por favor. Então, agora, irmãos, o que acontece depois? O Zé, ele cai em si. Ele pensa, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu bebi? Aí ele lembra daquela mensagem que ele ouviu lá na igreja, quando o pastor disse que se nós confessarmos os nossos pecados com sinceridade, Jesus perdoa o pecado. Então ele dobra seu joelho lá na sua casa mesmo e fala, Senhor, me perdoa, eu caí, eu bebi, mas eu não quero continuar levando essa vida de pecado, tenha misericórdia de mim, Senhor. E quando ele se arrepende, meus irmãos, ele sente o perdão de Deus, o amor de Jesus, ele sente a alegria do Espírito Santo. Então ele diz, eu vou para a igreja. E ele pensa, os irmãos vão me perdoar. Ele acredita nisso. Só que quando ele chega na igreja, irmãos, quando ele chega na igreja, irmãos, então o que acontece? O dirigente não teve muito tempo para visitar ele. Mas os irmãos fizeram assim uma pressão, olha, ele é lobo, hein? Ele é lobo, ele continuar aqui, ele vai perverter os jovens, tudo. Então eles chegam à conclusão que ele deve ser excluído. E então ele está sentadinho, ele chega lá, se assenta, os irmãos olhando para ele assim com uma cara diferente, ele pensa, por que todo mundo está olhando para mim com cara feia? Ele não entende bem isso. E aí ele ouve alguém dizendo, irmãos, queremos declarar para toda a igreja que o Zé, ele está sendo excluído da nossa igreja, porque ele voltou a beber. E ele sente aquele impacto, os irmãos tudo olhando para ele com a cara feia, como se ele fosse a pior pessoa desse mundo. O culto prossegue e finalmente termina, cada um pega a sua Bíblia, mas ninguém conversa com ele nesse dia. Parece que ele virou o homem invisível, que está ali, mas não está, ninguém nota ele, ninguém olha para ele, ninguém segura nas mãos dele, e cada um vai embora. E o Zé, irmãos, então ele volta para casa, sem entender o que aconteceu. E aí, irmãos, ele não quer mais voltar para a igreja. Vocês acham que ele vai querer voltar no próximo culto? Não, ele não volta no próximo culto. Ele não entendeu, ele agora está com o coração rancoroso. Ele se lembra que eles disseram que o amavam, mas não entende porque agora eles o mandaram embora. E meus irmãos, então o que acontece? Os irmãos não o procuram mais. É claro que cada irmão tem a sua justificativa. Talvez uns vão dizer assim, ele saiu porque ele não era um verdadeiro escolhido de Deus. Se ele fosse um verdadeiro escolhido de Deus, ele não tinha pecado. Talvez um outro diz, não, isso aí é normal, é Jesus que passou a vassoura de fogo na igreja. Ou um outro diz, não, é a peneira de Jesus mesmo, Jesus peneirou a igreja. Outro falou, é a porca que voltou para a lama. E cada um encontra uma explicação religiosa para deixá-lo para trás e não procurá-lo mais. Os irmãos não o procuram. E ali estão eles usando os seus argumentos. Eu orei tanto por ele, não adiantou nada. Depois de tudo que nós fizemos por ele, ele foi capaz de voltar a beber. Ele é um ingrato. E todos encontram
razões, motivos para não procurá-lo mais. Mas, meus amados irmãos, tem um detalhe: o Zé não fica sem visita. Quem é que está visitando ele? Dá uma olhadinha aí, ó. Se a igreja não vai, o diabo vai. Agora, o que será que o diabo joga na mente dele? Meus irmãos, o diabo, ele conhece a nossa fraqueza, os nossos erros. O diabo sabe que no primeiro dia ele foi tratado com carinho, com abraços, com palavras bonitas. Aí vem aquela pergunta no coração, na mente dele: cadê a família que te ama? Que família é essa que manda seus filhos embora? Cadê aquele amor que eles disseram que tem? E ele não tem resposta, irmão. O coração dele se inflama, ele fica rancoroso, ressentido. Ele não volta mais na igreja, a igreja não procura ele mais. Como nós falamos ontem, aproximadamente 70% daqueles irmãos que se desviam nunca mais são procurados por alguém da igreja onde eles congregavam. E o Zé está incluído nessa estatística. E ali então, irmãos, o que aconteceu com Zé? Aquele irmão que o abraçou no primeiro dia é aquele irmão que destrói a última esperança que ele tinha. Talvez ele pense assim: quem sabe o irmão Mário vai me compreender, eu vou conversar com ele. Quem sabe o irmão Mário me visita. Ele me abraçou quando eu cheguei na igreja, ele disse que me amava. O irmão Mário, eu me tornei amigo dele, ele vai aparecer aqui na minha casa, ele vai me explicar tudo. Mas olha, irmãos, passa um dia, passa uma semana, passa um mês e ninguém mais aparece. E ele começa a sentir solidão, ele começa a se sentir abandonado, descartado. E aí, irmãos, o que acontece com ele depois? Vamos lá no próximo. O Zé, então, ele desiste da igreja. Ele desiste da igreja. Ele para de ler a Bíblia e volta a pecar. Olha o que ele tem na mão ali, irmãos. Olha só o que ele tem na sua mão. Ele tem uma garrafa de bebida alcoólica. E se ele era um bêbado, agora ele fica pior ainda. Ele bebe muito mais, ele se perverte, ele se corrompe, ele fica desiludido com a igreja. Isso, irmãos, é muito sério. Mas o que mais acontece com ele, irmãos? Vamos lá, seguindo. A palavra de Deus diz que quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa antiga, de onde saí. E tendo voltado, como que ele encontra essa casa? Vazia, varrida e ornamentada. E é exatamente isso que aconteceu com Zé. Ele agora está vazio, não tem mais o Espírito Santo com ele, porque ele está com ódio, ele está bebendo muito, ele está com rancor. Encontra o Zé agora vazio, sem a presença do Senhor, porque ele voltou ao pecado. E a palavra de Deus diz então que esse demônio volta e traz consigo outros 7 demônios, piores do que ele, e o estado dele fica pior. Eu pergunto, queridos irmãos, será que existe esperança para o Zé a partir desse momento? Ninguém mais se lembra dele, ninguém mais o visita, ninguém mais o procura, e o diabo vem para quê? Para matar, para destruir, para trazer angústia, trazer depressão, pobreza. E o diabo ainda traz mais 7 demônios com ele. Será que existe esperança para o Zé, meus queridos irmãos? Os irmãos se esqueceram dele. Passou, outros chegaram. A igreja continua crescendo em números. E a perda de um não faz diferença nos olhos daqueles irmãos. Será que existe esperança para ele? Agora, irmãos, nós temos aqui no desenho, nós temos a igreja. Vamos dar uma chegadinha na igreja? Estão vendo a igreja aqui, ó? Eu queria mostrar para os irmãos que a igreja que evangelizou o Zé não é uma igreja parada, não é uma igreja preguiçosa, mas é uma igreja que trabalha, que tem planos e projetos. Vamos ver alguns deles. Por exemplo, ali existe evangelismo, batismo, oração pelos enfermos, grandes cultos, um lindo coral, muito louvor e adoração. Meus irmãos, tudo que tem nessa igreja é bom, é de Deus,
É uma bênção. Mas eu pergunto, irmãos, será que a igreja que evangelizou o Zé, o que falou de Jesus para ele, é mesmo a igreja do coração de Deus? Ela faz muita coisa boa. Mas sabe qual é o problema dessa igreja, queridos irmãos? O pecado dela não é o que ela faz. O pecado é o que ela deixa de fazer. E o que é que ela deixa de fazer? Ela deixa de praticar a maior mensagem de Jesus, que é o amor, a compaixão e a misericórdia. E ali está a irmã Maricota, de braços abertos, para abraçar o próximo que chega. Está também o irmão Mário. E eu pergunto, o que será que eles vão dizer para ele? Não é mais o Zé, agora é o João. O que será que o João vão ouvir, irmãos? A mesma coisa. Nós te amamos, seja bem-vindo, somos uma família, volte sempre. Pode ser, irmãos. E esse aí é simplesmente a próxima vítima. E pode ser que a mesma história se repita na vida deste. Meus irmãos, então eu pergunto, será que existe esperança para o Zé? Será que existe esperança para ele? A igreja dele não se lembra dele mais. Já desistiu dele. Ela continua com seus planos, com seus projetos, mas ela não tem o projeto da reconciliação. Ela não entende a importância de ter compaixão daqueles que ficaram para trás. Ela é como um grande exército que não se preocupa com seus soldados feridos. Ela está dizendo, vamos conquistar este mundo, vamos pregar Jesus para essa cidade, mas os feridos que ficam prostrados, deixados para trás, são simplesmente esquecidos e tidos como irmãos que não deram certo. Não vale a pena procurá-los mais. Será que existe, irmãos, esperança para o Zé? Aqui no nosso próximo desenho, nós vemos aqui, pessoas. E o texto diz assim, o Zé, ele se perde entre os milhões de afastados, porque existem milhões de irmãos nossos que se afastaram em nossa nação, em nosso país. Ele se mistura e ele se perde. Ele se mistura no meio da poeira do esquecimento. Eu pergunto aqui, queridos irmãos, será que você consegue lembrar de todos aqueles que já estiveram na sua congregação um dia, frequentaram a igreja, estiveram ali, mas aconteceu alguma coisa, eles pecaram como Zé pecou, e não estão congregando mais? Você consegue lembrar de todos eles que já estiveram lá? Com certeza não, e nem eu também consigo me lembrar de todos os que estiveram na minha igreja um dia, porque a nossa memória, irmãos, ela é uma memória não consegue guardar as pérolas do coração de Deus. Às vezes perdemos pessoas e não nos importamos com isso. Mas eu continuo perguntando, irmão, será que existe esperança para ele? Vamos ver o próximo. Todos já desistiram do Zé. Mas aí surge uma pergunta, irmão. Mas Deus, como será que Deus olha para ele? Como Deus olha? Meus irmãos, aí está a esperança dele, não só dele, de todos os outros, está nos olhos de Deus, na misericórdia do Senhor. Como será que Deus olha para ele? Nós vamos estar vendo agora Isaías 49:15, vamos lá no próximo. Isaías 49:15 responde a nossa pergunta. O texto diz assim, por acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Meus irmãos, é Deus que está dizendo isso. Temos um Deus que possui uma memória inapagável. Temos um Deus que guarda em seu coração a lembrança de todos os seus filhos amados e queridos que se perderam. Ele se lembra e ele guarda dentro do seu coração. Muitos podem pensar assim, ele já foi excluído da igreja, agora
nós não temos mais nada a ver com ele, não é mais a nossa ovelha. Meus amados irmãos, sabe o que o diabo quer fazer conosco, com os pastores, com os dirigentes? O diabo, ele quer nos transformar em pastores coveiros. Pastores coveiros que estão enterrando os seus membros. Aqueles saiu da igreja, ele enterra ele. Não é mais, a minha ovelha não está mais aqui, então não vou orar, não vou visitar. E se eu ver, eu nem cumprimento ele, porque ele não é mais a minha ovelha. Irmãos, Deus não precisa de pastores coveiros, pastores que estão enterrando os seus membros porque saíram da igreja. Mas Deus precisa de pastores que têm um coração complacente, bondoso, um coração semelhante ao coração de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que quando Jesus morreu na cruz, muitos daqueles discípulos foram perdendo a fé, desanimando. Pedro voltou a pescar. Tomé já não acreditava mais em nada. Mas Jesus não disse assim: então deixa estas ovelhas rebeldes para lá, eu vou formar novos discípulos. Jesus não fez isso. Jesus disse: não, os meus discípulos são meus filhos, ainda que eles estão fracos, incrédulos, desanimados, sem força. Jesus ressuscitou e os procurou e disse: olha, vede, sou eu mesmo, eu sou o Cristo, o meu sangue lava e purifica o pecado de vocês. Vamos voltar, porque existe uma missão. Este evangelho precisa ser pregado no mundo e vocês são os meus escolhidos. Irmãos, Deus não quer pastores coveiros, Deus quer pastores que creem no poder da ressurreição. Ele não está mais na sua igreja. Isso não quer dizer que ele morreu. Sabe por quê? Ainda existe um lugar para ele lá no céu. Ainda existe um lugar para ele no céu. E Deus ainda espera salvá-lo. Talvez você diga: mas eu já desisti dele. Eu não oro mais por ele, eu não lembro mais dele, ele já foi excluído. Esse aí eu não quero saber. Mas eu te pergunto, se ele ainda está no coração de Deus, como ele pode não estar no seu? Irmãos, eu creio que nós precisamos orar dizendo: Espírito Santo, Senhor meu Deus, todos aqueles filhos seus que se perderam, que estão longe, distantes, mas se eles ainda estão no seu coração, se o Senhor ainda tem um plano, meu Senhor, traga-os de volta para o meu coração, porque eu quero voltar a amar, eu quero voltar a perdoar, eu quero abraçar de novo, eu quero lutar pela vida dessas almas preciosas. Vamos lá no próximo. Ezequiel 34:12. Olha o que diz lá em Ezequiel 34:12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e no dia de escuridão. Irmãos, o que é dia de nuvens e dia de escuridão? É o dia da fraqueza, dia do pecado, dia da ingratidão, dia em que o crente não vigia e se rende ao desejo da carne. Então Deus está dizendo: estes se perderam no dia da nuvem, no dia da escuridão. Deus está dizendo: eu vou buscá-los, eu vou trazê-los de volta. Deus não está dizendo que aceita o pecado, que concorda com o pecado. Não, Deus abomina o pecado e Ele não aceita o pecado de forma alguma. Mas Deus está dizendo: eu vou buscar. Ainda que estejam longe, distantes, eu vou buscar. Agora eu pergunto, irmãos, como que Deus vai buscar? Como que Deus vai fazer isso? Sabe como, irmãos? Deus vai buscar através da igreja, através de você, porque o Espírito Santo, ele mora em você, você é a casa do Espírito Santo.
Jesus está no seu coração, você convidou Jesus para entrar no seu coração. Então você tem Jesus com você, você tem o Espírito Santo. Quando você estiver indo, Deus estará indo com você, te dando sabedoria, te dando autoridade, te dando força, intrepidez, repreendendo os demônios. Irmãos, nós temos conosco a maior força do universo. O que é a maior força do universo? É a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, que mora em nós. O Deus que criou toda a terra, todo o universo, esse grande Deus, ele mora no seu coração. Quem vai buscar o Zé, irmãos? A igreja. Mas como? Deus em você, com você. Quem mais pode buscá-lo? Buscar o Zé? A testemunha de Jeová? Com aquelas heresias? Eles vão lá para jogar ele num buraco pior ainda. Quem pode buscar? Os mormons? Também não. Quem pode buscá-los? Os pinguços? Também não. Quem pode buscá-lo, irmão? Só existe um povo na terra que pode fazer este trabalho tão importante, a igreja que é lavada, remida pelo sangue do Senhor Jesus. E quem aqui faz parte dessa igreja? Levanta a mão para me ver. Você que faz parte da igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus, ergue a sua mão bem alta, eu quero ver. Então, Deus vai buscar através de você, através do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Meus irmãos, existe sim, existe esperança para ele. E nós estamos falando, como que Deus olha para o Zé? Quando Deus o vê. Às vezes, os crentes pensam assim, Deus sente muita raiva dele. Porque ele fracassou, ele é um fracassado. Mas olha, irmãos, eu queria mostrar um ponto de vista diferente. Quando o Senhor olha para aquele irmão que se afastou, olha para este irmão que foi excluído da igreja, porque bebeu. Sabe como que Deus olha para ele? Deus olha para ele como se ele fosse um ouro valioso. Um ouro valioso. Mas um ouro que caiu na lama podre. Se perdeu. Imagine você carregando em suas mãos esse ouro. 10 quilos de ouro. Você sabe o valor dele, a importância dele. Você está levando para casa e feliz porque esse ouro é seu. Mas agora você tem que atravessar aquele rio sujo. Ali tem água de esgoto. Ali tem tudo quanto é tipo de coisa suja que as pessoas jogam. Tem até um gato morto ali. Um gato de 3 dias morto ali. Tem até papel higiênico usado ali, boiando ali. Mas você tem que atravessar esse rio. E você está com esse ouro na sua mão. E agora você tem que atravessar aquela pinguelinha, aquela pontezinha. Mas de repente você dá um tropeção assim, ó. Aí quando você olha, você vê o seu ouro caindo dentro daquele rio sujo. Aí eu pergunto, o que você faz? Será que se você chegasse perto e sentir aquele odor, está cheirando mal demais, que rio podre! Ah, eu vou embora. Esse ouro aí eu vou desistir dele. É muita sujeira que tem aqui. Você faria isso? Vou embora. O que você faria? Eu sei o que eu faria. Irmão, eu não ia embora não. Eu ia pensar no valor, mas espera aí, é 10 quilos de ouro. É muito valor. O valor é muito alto, o valor é um valor que eu não posso abrir mão assim. Mas e a sujeira? A sujeira, claro, que eu não posso me contaminar com a sujeira, sim. Mas eu vou encontrar uma forma, uma maneira de resgatar o meu ouro. Porque ele é valoroso. Eu não saio daqui, eu não vou embora. Até que eu restaure, até que eu consiga achar, até que eu consiga pegar nesse ouro e trazê-lo de volta, porque ele é valoroso.
irmãos, quando um membro da sua igreja desvia, você olha para ele como? Você olha para ele como alguém valoroso? Alguém que vale mais do que toda a riqueza que existe na face da terra? Como você olha para ele? O que é que vai te motivar a voltar? Mas espera aí, ele está lá no pecado, ele está bebendo, ele está usando drogas, o pecado dele, sim, é claro, eu não vou me contaminar com o pecado dele é horrível, é verdade, mas ele é valoroso, eu vou tirá-lo do pecado, eu vou tirá-lo das drogas, do vício, da prostituição, do adultério, do homossexualismo, eu vou trazer de volta, porque ele não perdeu o seu valor, não perdeu o seu valor. Agora, irmãos, eu tenho aqui comigo, no meu bolso, uma moedinha. Está vendo a moedinha? 5 centavos. 5 centavos. E vamos repetir a história? Então, estou eu aqui com a minha moedinha. E agora eu preciso atravessar esse rio. Água de esgoto, sujeira, um rio verde, não tem nem cor mais de tanta sujeira. Mas eu estou com a minha moedinha de 5 centavos aqui. E aí eu vou atravessando aquela pinguelinha. Aí eu jogo a minha moedinha, de repente ela escapole e cai lá dentro. Afunda lá na sujeira. O que você faria? Se você perdesse 5 centavos. Você dava um mergulho lá dentro, você diria, eu vou ficar aqui dia e noite, eu vou pular nessa sujeira aqui, vou jogar o gato morto para lá, e vou jogar o papel higiênico para lá, e vou me lambuzar, e vou ficar aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, até achar a minha moedinha de 5 centavos. Você faria isso? Faria. Eu acho que os irmãos desanimaram agora, né, irmão? Sabe por quê, irmãos? Você não faria, eu também não faria isso. Valor. 5 centavos, não compro nem uma bala. Não vale a pena ir atrás de algo que não tem valor. Se perdemos algo que não vale, que não tem valor, não perdemos nada. E aí eu volto a perguntar, meus amados irmãos, quando nós olhamos para aqueles irmãos que se afastaram de Jesus, nós estamos olhando para eles como? Será que você olha para ele como uma moedinha de 5 centavos? Como aquele irmão que saiu e não fez diferença nenhuma? Como aquele irmão que, se for para o inferno, não vai atrapalhar nada na igreja? Como Judas Iscariotes, que traiu Jesus? Ou você olha para ele como se ele fosse o ouro valioso que pertence ao Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, se soubéssemos o valor desses irmãos ou dessas irmãs que se perdem, nós não iríamos desistir de ninguém. Nós iríamos atrás e pagaríamos um alto preço. Ainda que eles estejam longe, distantes, contaminados pelo pecado, mas nós iríamos, porque nós sabemos que nós temos conosco o maior remédio da face da terra. Nós sabemos que o sangue de Jesus, ele é poderoso para lavar, purificar, apagar todos estes pecados. A palavra de Deus fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Precisamos entender o valor, irmãos. O valor que cada um desses irmãos tem. E aí vamos vê-los como esse ouro valioso. Olha só, irmãos. Ele voltará a brilhar. Se ele for resgatado, se ele for buscado e trazido de volta, ele continuará a brilhar. Ele não vai perder o seu brilho. E ele não perde também o seu valor. Eu pergunto, esse ouro que caiu, ele tinha 10 quilos. Ele ficou perdido por 10 anos. E alguém acha e recupera. Ele volta pesando quantos quilos? 5, 6, 9 quilos. Ele volta pesando o que, irmãos? 10 quilos. Ou seja, o valor que ele tinha quando ele não estava perdido, não acabou. Quando ele estava lá na lama do pecado, ele continuava
valendo a mesma coisa. Quando ele é restaurado, ele volta sendo valioso, porque ele é a propriedade exclusiva de Deus. Será que nós entendemos isso, irmão? Por que nós somos indiferentes? Por que nós ficamos de braços cruzados? Por que nós ficamos acomodados quando sabemos que alguém largou Jesus, saiu da igreja, voltou para o pecado? Por que nós não sentimos a dor que Deus sente? Por que nós olhamos e falamos, isso é normal? Por que nós falamos, igreja é assim mesmo? Sai um, Deus manda outros. Por que nós fazemos assim, irmão? Porque nós não sabemos o valor que existe em cada vida. E talvez você pode estar dizendo, pastor, me prova que o Zé é tão valioso assim. Eu te provo. Sabe como? Olhando para a Bíblia. A Bíblia mostra que Deus nos amou de tal forma, de tal maneira, que Ele deu Jesus por nós. Jesus deixou a sua glória, o seu trono, e veio aqui, se transformou em homem, viveu conosco, que derramou o seu sangue valioso ali naquela cruz. Talvez você pergunta, mas como? Qual é a moeda que Deus usou para provar que nós somos valiosos e preciosos? Tem que ter preço, tem que ter dinheiro. Meus irmãos, a moeda de Deus é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus que prova para nós o valor que nós temos diante de Deus. Por isso que Jesus disse, na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Por que Deus preparou morada para todo mundo, para todos nós? É porque nós temos valor. É porque nós temos um Deus que nos conhece, que nos ama, que nos viu antes que nascêssemos. Um Deus que nos segura em seus braços. Ainda lá no ventre da nossa mãe, temos um Deus que cuida de nós, um Deus que tem planos, projetos, um Deus que anda conosco, que nos vê dioturnamente. Irmãos, o Zé, ele tem um valor eterno, como você também tem. Nosso último desenho, já vamos ter o nosso 15 minutinhos de intervalo. Mas agora para os irmãos meditar um pouquinho. Só um desenho para os irmãos meditar. Ali nós temos aquele rapaz ali, deitado na rede. Ali está a casa dele. Sabe o que apareceu na casa dele? Ele achou assim, sem querer. Achou muito ouro. Olha o ouro ali, ó. Está vendo? Você pode ver o ouro ali, enterrado. E ele olhou, viu que é ouro. Mas o que ele está fazendo? Olha, irmão, o que ele está fazendo? Ele está deitado na rede. Vamos ver o que ele está fazendo, irmãos. Olha lá, ó. Roncando, dormindo. Não sei se isso aí é ouro, não. Deixa para lá. Eu estou com sono. Eu te pergunto, esse rapaz aí é normal? É normal, irmãos? Mas às vezes a gente faz isso. Então parece que nós não somos muito normal também não, sabe por quê? Olha, irmãos, o ouro de Deus está pertinho de você. Talvez você tenha um filho que desviou, é o seu ouro. E você não entende mais o quanto ele é precioso e não ora mais por ele. Quem aqui tem vizinho que já foi crente e desviou? Levanta a mão. Mora na sua rua. Olha aí, ó, o ouro aí na sua rua. E você fala, nunca mais eu entro nessa casa. Você passa com a Bíblia na mão e vira o rosto para o outro lado. Finge que não está vendo. O ouro tão pertinho de você. Quem aqui tem colega de trabalho que desviou? Levanta a mão, colega de trabalho, olha aí. Você trabalha com ele todos os dias e você já disse, eu não prego mais para ele, já desisti dele. Se você quiser ir para o inferno, pode ir. O ouro de Deus, tão perto, tão próximo. Precisando ser resgatado, tirado da lama podre e devolvido ao Senhor Jesus. Às vezes somos assim. Meus irmãos, nós estamos terminando essa primeira parte. Vamos ter nosso 15 minutos de intervalo.